Paz, meus irmãos, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Primeira live aqui pelo perfil da igreja. Confirmem aí, por favor, se vocês estão me ouvindo. Dos vales é o rio, o lírio, a estrela da manhã. Sejam bem-vindos. Muito boa noite a todos. Live tarde, né? 10 da noite, para falarmos sobre a ceia. Um tema importante. Sejam muito bem-vindos. A primeira live que a gente vai fazer aqui pelo perfil da igreja. Então vamos esperar só alguns minutinhos para ver se o povo entra. Eu sei que está tendo o GC agora, ou melhor, deve estar terminando o GC lá em São Miguel Paulista. Do meu lado aqui, irmãos, está o computador, e do outro lado aqui é onde eu vou ler a Bíblia. E falaremos muito rapidamente aqui. Muito rapidamente não, né? Falaremos, talvez durante aqui uma horinha, um pouco menos, a respeito da ceia do Senhor. E eventualmente tirar alguma dúvida, pois amanhã às 18h30 é a ceia ali da Assembleia Cristã Igreja Bíblica da Penha. Paz, irmão Kiomar, seja muito bem-vindo, meu irmão. Prazer tê-lo por aqui. Queridos, nós sabemos que a ceia do Senhor, ela é interpretada de diversas formas, de diferentes maneiras, né? Dentro do catolicismo e também dentro do protestantismo. O batismo não teria que ser antes da ceia? Boa pergunta, boa pergunta. Tem várias interpretações a respeito da ceia, né? Então, se ela é um memorial, se ela é sacramental, se ela é simbólica. Do ponto de vista teológico, nós vamos encontrar aqui dezenas de interpretações e teologias a respeito da ceia. A ideia aqui não é eu entrar em paradoxo técnico teológico sobre a ceia, mas é explicar o seu princípio central, né? O centro do princípio da ceia, né? A mola propulsora dela, o coração da ceia, tá bom? Então essa é a intenção aqui na noite de hoje. Paz, irmã Leda, irmão Edilson, sejam todos muito bem-vindos, viu? Faz tanto tempo que eu não faço live, tô desacostumado até. Faz muito tempo que eu não faço live. E é a primeira aqui no perfil da igreja, que legal. Primeira de muitas, se Deus quiser. Vamos lá, meus irmãos, antes vamos orar rapidamente, a gente vai orar para começar e oraremos para terminar, tá bom? Espírito Santo de Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, pelo pão na nossa mesa, pela roupa que estamos vestindo, pela luta, pelas tristezas, pelos desafios do dia e também pelas alegrias. Nós te adoramos pela graça comum, nós te adoramos porque tu nos atraiu para si, mesmo quando não éramos merecedores, como ainda não somos, mas nos fizéssemos herdeiros e co-herdeiros através do sacrifício de Jesus. Pai, nós te adoramos porque tu nos amou primeiro, porque a cruz e o túmulo estão vazios e em nós arde uma chama poderosa, uma chama maravilhosa, uma chama, Senhor, que nada material, nada dessa vida pode apagar, que é a chama por um amor que nasceu a respeito do teu evangelho. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio, pela tão grande sorte de sermos chamados teu filho, enxertados na videira verdadeira, podado muitas vezes por esse lavrador. Nós te louvamos porque temos certeza que caiu em nós uma boa semente e essa semente ela tem gerado. Te rogamos para que em nós possa ser visto o fruto do teu Espírito Santo, que o mundo, que as pessoas que nos rodeiam possam enxergar Cristo em nós. Nos aproxima de Ti, nos tornando cada dia mais parecidos contigo.
Nós te apresentamos a nossa comunidade aqui da CIB, os irmãos que estão aqui na live, os que vão ver depois, os que vão acompanhar ao vivo. A respeito de todas as famílias, ó Deus, que estão aqui neste momento, nós rogamos o teu cuidado, o teu carinho, a tua proteção, o teu amor. Aquieta os corações turbados, as mentes em depressão, as confusões e dúvidas. Silencia os gritos das nossas dores. Aquieta os problemas que nós mesmos criamos, ó Deus. Faça-nos nesse momento desligarmos de nós mesmos e conectarmos no teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós te rogamos pelas famílias enlutadas, homens e mulheres, jovens e crianças que dormirão na rua, aqueles que neste momento estão nos hospitais, nos velórios, aqueles que perderão em instantes algum ente querido. Algumas casas enfrentarão a dor do luto ainda essa madrugada. Prepara os nossos corações para momentos como esse. Nós oramos pelos nossos inimigos, por aqueles que nos odeiam, por aqueles que querem ver nossa queda. Ensina-nos a amá-los. Movimenta-nos, ó Deus, em direção às pessoas que querem ver a nossa queda. Pai, faça-nos um altar para que o Teu Espírito Santo possa fazer de nós aquilo que Tu quer. Consagramos, ó Deus, a nossa vida a Ti, o nosso caminho, a nossa jornada, os nossos olhos, o nosso ser, a nossa família. Colocamos nas Tuas mãos a nossa vulnerabilidade. Tem muita coisa que a gente não consegue fazer sozinhos. E nós carecemos, Senhor, nós dependemos de Ti. Pai, pode ser que diante de nós aqui, junto a nós nessa oração, algum casal esteja brigando nesse momento e por acaso ligou nessa conta do Instagram. Algum filho possa estar enfermo, alguma notícia ruim pode ter chego. Mas, ó Deus, nós te rogamos, acalma os nossos corações. Nos ensina a confiar em Ti, ó Deus. Nos ensina a orar, nos ensina a cantar, nos ensina a Te adorar. Guarda a nossa fé. Guarde a nossa fé. As setas do diabo têm sido apontadas diariamente contra nós, cotidianamente contra nós. Mas nós te pedimos, Pai, nos guarda, guarda o nosso coração. Nós, pais, nos ensina, nos capacita a evangelizar os nossos filhos. Nós, maridos, nos ensina a amar nossas esposas. Nós, esposas, nos ensina a amar os nossos maridos. Nós, netos, nos faça honrar os nossos avós e nós, avós, nos ensina a desfrutar da vida que nos resta, amando as pessoas que estão do nosso lado. Se tem alguém aqui com dor, se tem alguém aqui tomando alguma medicação, que vai ouvir esta oração, que vai partilhar desse momento, Pai, cuida das pessoas que estão no hospital neste momento. Ó Deus, é sábado à noite, tem muitas famílias que gritam e choram porque os filhos estão perdidos. O alcoolismo, a droga, a prostituição está com as portas abertas. Que o Teu Espírito Santo possa atrair a juventude para Te amar, para pregar o Teu Evangelho. Ó Deus, nos dá paciência com o erro do outro, nos dá paciência com o nosso próprio erro, nos dá paciência para viver sobre a terra. Neste momento nós teríamos tanto a Te pedir. Seria tão bom ficar aqui conversando contigo, mas iniciaremos essa live. Em nome de Jesus, nós pedimos para que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos ilumine, sanando todas as dúvidas que possam existir e aquelas que nós não conseguiremos, por algum motivo, responder, que nós possamos ter de Ti a resposta correta à luz da Palavra de Deus. Agradecidos Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bênção, amados, vamos lá. Todos vocês conhecem bem o texto
que fala sobre um homem chamado José. Esse homem que foi combatido pelos seus irmãos, e nesse grande combate ele foi vendido pelos seus irmãos ali para o Egito. Quando o Egito leva José, ele passa por várias situações, que vocês conhecem muito bem os textos, né? Ele está no livro de Gênesis. Ele é preso, perseguido pela mulher de Potifar, passa uns perrengues danados. Porém, por ocasião de 2 sonhos que o copeiro e o padeiro do governador que estavam presos, né? Eles têm sonhos, os sonhos são interpretados. Outrora, o próprio governante tem um sonho, e aí se lembram que José estava na prisão, e que ele interpretou 2 sonhos, e que as interpretações deram certo, etc. E José, ele passa a ser um homem de confiança naquele reinado, naquele governo, naquele império, por ocasião da correta interpretação do sonho do faraó. E quando José, ele interpreta corretamente aqueles sonhos, e que de fato acontece, ele passa a administrar junto com aqueles governantes o Egito e administrar os recursos, e em outro momento a falta desse recurso. Vocês conhecem o texto, os textos que diz que por um período de tempo houve bonança na terra, e à medida que havia essa bonança, José aconselhou a guardar uma parte do que tinha entrando na agricultura, da pecuária, etc., para que no momento da escassez não os faltasse nada. E José administrou tudo aquilo. Passado um tempo, ele recebe ali os seus irmãos que foram visitados pela fome na terra da qual Deus tinha prometido aos seus irmãos através dos seus antepassados. É até natural que os irmãos de José fossem até lá para buscar, irmãos, alimento. Mas não me parece razoável permanecer no Egito para se alimentar. Estar lá em algum momento, ok, permanecer lá não me parecia uma atitude razoável. José, ele não é eterno, logo José morre. E na morte de José, algo acontece. E o que aconteceu? Toda a casa de José, toda a descendência, todo o povo de José, que é o povo hebreu, ficaram ali no Egito, trabalhando para os egípcios. Eu estou aqui resumindo a história para a gente ir direto para a questão da ceia, tá? E algo que poderia durar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos, durou 430 e tantos anos de escravidão. Lembrando que há uma diferença muito grande entre escravidão e exílio. Escravidão é escravidão mesmo. É quando você se submete a todas as ordens do seu senhor. Ser escravo é ser escravo mesmo, é não ter direitos. Embora, na própria Bíblia e no próprio costume, né, no contexto cultural da época, no seu contexto próximo, os próprios escravos tinham alguns direitos. Mas mesmo que tinham direitos, não eram... E o escravo de ontem não é igual ao escravo de hoje, tá? Igual ao escravo aqui do Brasil, assim que os portugueses aqui chegaram. O contexto é completamente diferente. Porém, ser escravo é ser escravo. É ter muito menos direito do que os donos da terra. E aquele povo padeceu essa escravidão e excessos, e grandes excessos ao longo daquela escravidão. E com a morte de José, aquele povo ficou preso nessa escravidão e tudo foi esquecido. Por quê? Uma vez que um homem morre, a lembrança daquele homem também morre. As histórias daquele homem muitas vezes também morrem. Porém, Deus levantou um libertador. O que morre no homem, e quando o homem morre, é porque somos homens. Mas Deus, que não morre, ele é imortal, as suas lembranças também são imortais.
E a sua palavra, sincera, por ser imortal, ela não muda. E Deus, ele tinha uma promessa para aquele povo mortal. E a promessa de Deus, imortal, era uma promessa para um povo mortal. E a promessa para um povo mortal era que aquele povo teria a terra, permaneceria na terra. Uma terra que emana leite e mel, uma terra maravilhosa. E o povo mortal passa, mas o Deus imortal, que prometeu para um povo mortal, ele não tem compromisso com o relógio que você tem no seu pulso ou na parede da tua casa. A promessa era para a descendência de Abraão, mesmo que Abraão não pisasse. É o Deus imortal, fora do tempo, prometendo algo para um povo que está dentro do tempo. A promessa era para um povo que nasceu de um povo que tinha o sangue de um povo, porém mortais. Vocês estão caminhando comigo? Diga sim ou não. Esse Deus imortal que prometeu para um povo mortal que eles entrariam numa terra sem compromisso com o tempo, porque era descendência de Abraão, porque um ouve e outros herdam. Eu vou repetir. Uns ouvem a promessa e outros herdam a promessa. Uns ouvem, outros herdam. E outros ouvem a história de todo esse contexto. Porque Deus escreve em papéis mortais histórias imortais. Deus escreve linhas imortais em papéis, livros e em tábuas de carnes mortais. E isso é um milagre. A história de Deus, Adão, Eva, Abraão, homens que morreram, mas como não é a história dos homens, é a história de Deus nos homens, esta história ela dura 5.000 anos. E essa história vai durar até a volta de Jesus e o término de tudo. Porque Deus escolheu escrever em coisas mortais algo que é imortal. Por isso que o cristianismo, por isso que o evangelho, por isso que a palavra de Deus não passa. Porque há um milagre que acontece. Essas histórias que nós contamos, elas não vão morrer. Eu vou partir. Eu não sei quando. Farei 37 anos daqui a 15 dias. Pode ser que eu parta com 36 ainda, ou 46, ou 106. Mas essa história que eu estou contando sobre a ceia, que começa em Gênesis e termina em Apocalipse, essa história ela é imortal na boca de outro que foi e que será evangelizado. Porque esse Deus imortal escreveu em homens mortais algo que é eterno. E isso por si mesmo é um milagre. Amém, amados? Então, Deus, tendo um compromisso com a sua própria palavra imortal, levantou um homem chamado Moisés, filho de Joquebede. Um homem hebreu, que vocês conhecem bem o texto, que nasce no momento onde havia ali uma perseguição. Essa perseguição era porque o povo estava se multiplicando. E havia um medo dos escravocratas de que um povo escravo se rebelasse, algo que é natural na história da humanidade. Embora nós não conseguimos enxergar ali nenhum tipo de plano de ação para uma rebelião, mas por precaução foi dada uma ordem: mate todos os meninos aí que nascerem, ou meninos até 2 anos, salvo engano. Mas a mãe daquele menino guarda Moisés, joga ele aos juncos próximos ali do Jordão. E esse menino, por uma ação miraculosa, ele chega até a filha de Faraó. Guardado por ela, é criado no palácio. Poliglota, e a cultura dele é acima da média de todos, né? Moisés é criado nos pátios do palácio, no que tinha de melhor do ponto de vista cultural, e ali Moisés desenvolve a sua infância e segue a tua jornada. Mas há um momento em que a
promessa imortal precisa invadir a terra mortal. Então Deus levanta Moisés, num tempo da história, para que ele tire aquele povo da escravidão. Irmãos, note uma coisa. Aquele povo que Moisés tira do Egito morre. Porque a promessa é imortal, o povo é mortal. Vocês estão caminhando comigo? Vocês estão entendendo? Que a promessa imortal, ela invade a mortalidade. A promessa que está fora do tempo, ela invade o tempo. E isso, eu repito e reitero, é um milagre. Moisés, e eu estou resumindo muito, ele tira aquele povo ali da escravidão, e isso com pragas, com lutas e etc. Entre estas pragas, há um momento que Deus diz a Moisés: olha, eu vou matar. O anjo da morte vai visitar o Egito e vai matar todos os primogênitos. Foi a última praga. No meio da noite, o anjo da morte visita aquele lugar. Mas Deus contou para Moisés um segredo. Moisés, você vai falar para o povo de Israel sacrificar um cordeiro e espargir o sangue desse cordeiro no umbral da porta de toda a casa. E a casa que tiver o sangue espargido, espalhado nos umbrais, o anjo da morte não entra e não mata. Por que no umbral da porta e não no telhado? Por que no umbral da porta e não na parede externa? Por que no umbral da porta e não no umbral da janela? Porque havia um costume judaico, não, havia um costume egípcio de colocar o nome dos deuses egípcios no umbral das portas. E durante todas as pragas que Deus lançou contra o Egito, a praga das rãs, dos gafanhotos, dos piolhos, dos sapos, do Nilo se transformando em sangue, essas pragas elas não combatiam o povo egípcio, porque Deus não precisa combater algo mortal. Deus não precisa combater algo mortal. Deus estava combatendo algo imortal. Porque aqueles deuses, se não combatidos ali, eles se tornariam imortais. Havendo deuses escritos nos umbrais da porta, o sangue daquele cordeiro espargido naquele umbral mostrava que o sangue do cordeiro era mais poderoso do que aqueles deuses mortais, do que aqueles deuses criados por mente humana. Assim como todas as pragas, elas não queriam afetar os seres mortais. Por mais que a consequência das pragas prejudicasse seres mortais, a cada praga lançada dizia Deus: eu sou o Senhor Deus, Yahvé. A cada praga lançada, ele se revelava como o único Deus eterno. Vocês estão comigo, irmãos? A cada praga lançada, ele revelava: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Deus verdadeiro, Deus eterno. Não estava combatendo Faraó, que é mortal, mas o Deus eterno estava combatendo o Faraó, que era considerado como filho do próprio Deus, ou seja, a dinastia faraônica, ela era imortal, porque todo faraó era considerado boca de Deus e voz de Deus. Então o Deus imortal invadiu o tempo para exterminar deuses que queriam se tornar imortais. Amém? Então não dá para entrar no detalhe desses textos, mas Deus ele foi mostrando através das pragas quem era o Deus imortal, quem era o Senhor de todas as coisas. E Moisés assistia de tudo isso
lidando com um povo difícil, lidando com um povo que sentiu saudade de ser escravo, lidando com um povo que não se interessava pela imortalidade, pela eternidade. Era um povo que na primeira vez que a fome bateu na porta, eles se lembraram das cebolas do Egito. Eles se lembraram de como ser escravo era bom, porque o olhar daquele povo era um olhar de escravo, o paladar daquele povo era um paladar de escravo, o sentir daquele povo era um sentir de escravo. Ora, não havia para os hebreus um olhar para a eternidade, não havia para os hebreus um olhar para a imortalidade. Havia nos hebreus um olhar para tudo que eles conseguiam enxergar e tocar. Logo, durante essa passagem, quando tudo isso acontece, Deus estabelece uma cerimônia. Essa cerimônia é chamada Pessach, ou Páscoa. E Deus fala para o povo o seguinte: vocês vão pegar pães sem fermentos, ervas amargas, e vocês vão matar um animalzinho, um cordeirinho, e vão assar, e vão comer, e vão celebrar. O porquê dos pães? Os pães sem fermento era para lembrarem que a saída do Egito foi algo com muita velocidade e pressa, não deu tempo para o pão crescer. As ervas era para lembrar do sofrimento enquanto da escravidão. E o cordeiro para se lembrar de que no momento em que o anjo da morte passou naquele lugar, o cordeiro foi morto, o sangue daquele cordeiro foi poderoso para que quando o anjo passou, ele não visitou as casas dos quais estavam com aquele sangue espargido nos umbrais das portas. Então cada item ele tinha um simbolismo, uma razão, um motivo por si só existir. Ora, a Páscoa ela foi uma cerimônia instituída por Deus através de Moisés para um povo. E é uma história muito antiga. Muito antiga. A pergunta é: como é que pode o pão, a erva e a carne nunca sair da cultura judaica? Como é que pode, durante tantos anos, o povo judeu não se afastar desse princípio? Se você, irmão, irmã, for morar em Minas, você volta falando ai. Se você for morar no Rio de Janeiro, você volta falando porta. Nós nos desabituamos e nós nos acostumamos com coisa nova, mas mesmo com o povo de Israel sendo espalhado pela terra, sendo combatido e morto, eles continuaram guardando esse princípio. Olha só, após o ano 70 teve a destruição do templo. Eles tiveram a diáspora judaica, eles foram mortos e perseguidos, eles foram aprisionados, eles foram exilados, porém todo ano eles comemoravam a Páscoa. E eles comemoram a Páscoa, que significa, em suma, a libertação da sua escravidão, ou seja, de quando eles deixaram de ser escravos. Não somente a libertação de ser escravo para ser livre, mas de quem o libertou? Do Deus imortal que invadiu a mortalidade, do Deus atemporal que visitou a temporalidade, que mostrou que era maior do que todos os deuses egípcios. Então o ato de comer o pão, a erva e a carne não era simplesmente o pão pelo pão, a erva pela erva e a carne pela carne. Era para que através daqueles elementos a mente deles, a lembrança deles se deslocasse do que é temporal para o que é eterno, do que é mortal para aquilo que é imortal. Porque um povo passou pelo mar,
Um povo passou pelo deserto, um povo viu a morte passando pelo Egito, um povo foi livre da morte, mas todo esse povo já morreu. Porém, a história contada é eterna. É eterna quando eu como pão, a erva e a carne. Vocês estão comigo? O momento mortal, ele se torna imortal quando eu pego os elementos, mas a imortalidade não está nos elementos, a imortalidade está no que é contado, está no que é ensinado, ancorado naqueles elementos, que poderia ser sorvete, fricassê de frango e pudim. Irmãos, o exemplo ficou ruim ou deu para deixar claro? Eu vou reiterar, eu vou repetir. Foi um povo que saiu do Egito. Foi um povo que celebrou a primeira Páscoa, mas esse povo morreu. Mas todo judeu, quando come a erva, o pão e a carne, é como se ele estivesse vivendo aquele instante. Porque aquele instante foi roubado. Foi tomado por Deus da mortalidade para a imortalidade. Foi tomado por Deus do tempo para a atemporalidade. Aquilo se torna eterno. Aquilo se torna eterno. Glória ao santo nome de Jesus. Aquilo se torna eterno porque Deus, ele faz um estatuto perpétuo com o povo. Quando você celebrar no mês tal, no dia tal, essa Páscoa, e você comer o pão, a erva e a carne, você vai trazer como se fosse aquele instante temporal, algo que estivesse acontecendo com você. E esses elementos da Páscoa, eles simplesmente te lançam num dia que você não estava. Eles te lançam no momento em que você não existia. Eles te lançam no momento onde você não tinha nem nascido. Mas eles te arremessam lá. Ele te arremessa lá. Mas o templo foi destruído. Moisés também morreu. O povo passou. Só que a arte de contar uma história não morreu. Então o pai contou para o filho, que contou para outro filho, que contou para outro filho, que contou para o outro filho, que contou para o neto, que contou para o bisneto, que um dia o seu povo antepassado, que foi escravo no Egito, passou, teve 10 pragas e passou pelo Mar Vermelho, e que e que enfim, que Deus falou com Moisés que tinha que comer pão, erva, e tinha que comer aquele pedaço de carne, dentro daquele ritual, tal horário, tal dia, tal mês. Deus contou a história, e isso foi passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. E um dia um rabino andando em Nova York, e ele é um rabino ortodoxo, tinha as trancinhas, todo preto, todo vestido de preto, encontra com um nova-iorquino super alternativo, e o nova-iorquino barra aquele rabino e fala assim: cara, vocês se vestem igual em todos os lugares do mundo, vocês falam igual, as suas rezas são iguais, as suas festas são iguais, tudo é igual, vocês fazem tudo repetitivo. Me acompanha, fica comigo. Como? Como que vocês conseguem fazer uma coisa ser repetida por 5.000 anos aqui em Nova York? O rabino respondeu: eu sei contar história. E a história torna o que é mortal em imortal. A história contada, quando contada, a palavra dita, a história é contada para o outro. Quando contada, ela tira aquilo da temporalidade e joga na atemporalidade. Então a arte de contar histórias faz com que a celebração não morra, faz com que o elemento não morra, faz com que a lembrança não morra. Então o judeu, em qualquer lugar do mundo, em qualquer país do mundo, ele vai celebrar a Páscoa do mesmo jeito. Porque não é sobre o elemento. É sobre quem é o Deus dele. É sobre quem é o Senhor dele. É sobre quem é o Redentor dele. É sobre quem é o Remidor dele. Aquele que tirou da terra do Egito. É a lembrança do que é eterno dentro do que é mortal. E hoje, no ano de 2025, foi comemorado a Páscoa, né? Do mesmo jeito que é comemorado há 5.000 anos.
Mas em Belém, e eu vou resumir para caminhar para o final, irmãos, tá complexo de entender, os exemplos tão fáceis aqui, me deixa saber. Fala, tem crente aí? Primeira vez que eu faço live aqui pelo Insta da igreja. Até aqui tá claro? Eu me esforcei para dar os exemplos. Benção. Tranquilo, ótimo. Benção. Que bom, fico feliz. Bom, e aí chega um Jesus dentro de um contexto que não dá para explicar tudo, num contexto muito grande, tentando mostrar para esse povo que ele era o Deus encarnado, que ele era o Messias prometido, que ele era o rei, que ele era o rei. E é muito difícil você explicar um trem desse para um povo que tem uma tradição tão profunda e forte. Mas há uma ocasião no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7, que Jesus vai para a mesa. Tem muita gente que acha que Jesus foi traído na cruz, que a humilhação de Jesus, ela começa na cruz. Irmãos, a humilhação de Jesus, ela começa quando ele tem que se tornar um embrião. A humilhação de Jesus, ela passa quando ele tem que aprender a andar, falar, ir ao banheiro, ter a sua fralda trocada. A humilhação de Jesus, ela se dá no momento que tem que se tornar homem, porque é um Deus imortal, atemporal, visitando uma terra mortal. Quando Deus ele se comprime, ele despressuriza do nosso tamanho, isso já é ele se humilhando. Quando Deus se faz carne, ele se humilha de uma forma tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a humilhação dele se dá muito bem, Vini, quando ele tem que ser amamentado por Maria para sobreviver. É um Deus que se transformou numa criança frágil, num colo de uma mãe, que se por um descuido ele caísse, ele poderia ter seus ossos quebrados. Então a humilhação de Jesus, ela não se dá na cruz inicialmente, ou tão somente. Mas a humilhação de Jesus está quando ela inicia, quando ele tem que se tornar homem. E pior, ele se torna homem para ser o homem que nós não somos. Então o Deus imortal e atemporal, ele tem que se despressurizar, ele tem que se comprimir, ele tem que se diminuir de forma tão pequena e miserável para ter necessidades básicas, sentir dor, ter que coçar o rosto, espirrar, tossir, aprender a falar. O Deus que sabe todos os idiomas, o Deus que conhece todos os caminhos, teve que aprender a andar. O Deus que sabe todos os sabores, teve que aprender a comer. O Deus que conhece todas as pessoas, teve que aprender os nomes. Amém, amados? A humilhação de Jesus, ela começa ali. À medida que o tempo passa e se aproxima a crucificação, e eu não vou entrar no detalhe da crucificação, ele senta à mesa com seus discípulos e a traição, ela não acontece na cruz, a traição acontece na mesa. A traição não acontece na cruz, a traição acontece na mesa. É na mesa que você vai sofrer, é na mesa que você vai cantar, é na mesa que você vai celebrar, é na mesa que você vai chorar, é na mesa que Jesus é traído. Porque Judas estava naquela mesa, na ceia. Ali ele estava celebrando a última Páscoa e iniciando o que nós vamos conhecer por ceia. Irmãos, eu estou resumindo muito, tá? Muito mesmo. Bom, quando Jesus ele celebra a ceia, ele tem um discurso maravilhoso, que eu não vou entrar no mérito, até porque eu vou pregar isso amanhã lá na igreja, parte disso amanhã vai ser exposto, e tem no YouTube da CIB 1h17, se não me engano, 1h27, explicando isso em detalhe, mostrando os capítulos, os versículos em detalhe.
Então, se você não viu, veja. Jesus, ele está na mesa, ele pega o pão e parte o pão e fala, esse é meu corpo. Aí ele pega o vinho, o cálice e tal, esse é meu sangue. Meu Deus, não é erva mais, não é pão, não é carne. Peraí, agora é pão e vinho? E o vinho é sangue, o pão é carne? Que trem é isso? Há novos elementos na jogada. O cenário é um cenário novo. Os elementos são elementos novos. Porque a notícia é nova. O cenário é novo. Os elementos são novos. Porque a notícia é nova. Ô, irmão, se você entendeu isso aqui, se eu entender isso aqui, você vai caminhar 10 anos em um agora. O elemento é novo. O cenário é novo. Porque a notícia é nova. A boa notícia é nova. E o nome de boa notícia é Evangelho. O nome da boa notícia é Evangelho. Amém, amados? E Jesus está explicando que aquele pão simboliza a sua carne, que aquele cálice significa o seu sangue, e começa essa luta da galera tentar entender aquilo. Ele está apontando que aquele pão é um elemento novo numa história nova. Peraí, mas eu já vi esse filme antes. Quando Deus estabelece elementos novos, é porque Ele está dizendo que algo eterno está visitando o que é temporal, que algo imortal está visitando a temporalidade. Quando eu olho para Jesus, se Ele é o pão, e se esse cálice é o sangue dele, Ele é imortal, visitando a mortalidade. Ele é temporal, visitando a temporalidade. Ele é atemporal, visitando a temporalidade. Ou seja, eu estou lidando com o que é eterno num espaço de tempo limitado e morto. A coisa começa a ficar um pouco difícil, mas Jesus está tentando explicar. Eu sou o pão da vida. Mas nossos pais comeram do maná, mas o maná, quem comeu do maná morreu. Quem come desse pão tem vida. Quem comeu do maná morreu. Quem come desse pão tem vida. Por quê? Quem é imortal visitou a mortalidade. Quem é atemporal visitou a temporalidade. E este que é imortal e atemporal disse que quem comer dele se torna de mortal em imortal, de temporal em atemporal, quando você come desse pão e bebe desse cálice. O que Jesus está dizendo? Jesus não está falando que os elementos são importantes. Por que Jesus não está falando sobre elementos? Jesus não está falando sobre pão e Jesus não está falando sobre vinho. Igual Deus não estava falando sobre pão, Deus não estava falando sobre ervas e Deus não estava falando sobre carne com Moisés. Deus estabelece esses elementos para mostrar que Ele era Yahvé, que os tirou da terra do Egito, e esses elementos fariam com que eles se lembrassem da escravidão e da liberdade. Do Deus que os arrancou da escravidão e os colocou para a liberdade. Como? Contando essa história através de uma didática e sendo lúdico através dos elementos. Os elementos não eram santos, mas o Deus que fez o milagre da travessia do Mar Vermelho, das pragas e das leis, este Deus é santo, porque os elementos são temporais, os elementos são perecíveis e mortais, mas o Deus dos elementos é imortal e atemporal. Amém, amados? Quando Jesus fala, quem comer desse pão e tomar desse cálice, vive. E vive para sempre. É porque ele está falando que a terra mortal, está tendo um toque de imortalidade. Que a terra temporal está tendo um toque de atemporalidade. E ele é esse toque.
O próprio Jesus é esse toque. E todo aquele que crer é como se estivesse pegando o pão e comendo. E todo aquele que crer é como se estivesse tomando o cálice. Crê no quê? Eu creio que ele morreu em meu lugar. Eu creio que ele foi esmagado em meu lugar. Eu creio que ele sangrou em meu lugar. Eu creio que ele deu a própria vida em meu lugar. Eu creio que ele se humilhou, se fazendo como um homem em meu lugar. Não existe na história um Deus que morre. Não existe na história um Deus que é frágil. Não existe na história um Deus que é vulnerável. Não existe na história um Deus que busca o homem, mas todos os deuses foram buscados pelo homem. Este Jesus, ele vem na contramão da história numa velocidade muito rápida. E os judeus não acompanharam esse raciocínio. Os judeus não acompanharam essa verdade. E ele disse, agora eu quero agregar a mim todos os povos, nações, tribos e línguas. Vocês não entenderam, mas haverá um povo que não viu e creu, e crerá. Não viu e crerá. E esse povo vai ser um povo bem-aventurado. Eles, sem me conhecer, através de uma história que vai ser contada. E essa história é um toque de imortalidade na mortalidade. É um toque de atemporalidade no meio da temporalidade. E o nome dessa história é Evangelho. E o Evangelho vai tornar eterno homens mortais. O Evangelho vai tornar eterno homens perecíveis. O Evangelho vai tornar eterno mulheres pecadoras. O Evangelho é um toque de eternidade no meio da podridão de mortalidade. O Evangelho ele não é uma notícia somente. O Evangelho é a imortalidade na alma do ser humano. E toda vez que você se reunir e comer desse pão e beber desse cálice, esqueça o pão, esqueça o cálice, porque são perecíveis, mas através desses elementos, conecte-se, ligue-se imediatamente na história imortal. E a história imortal é contada na cruz. E a história imortal é contada no túmulo. Estes elementos, eles te arremessam. Se a sua ceia, ela foi no dia 1º de novembro. Se a sua ceia foi no dia 31 de outubro. Se a sua ceia foi no dia 2 de janeiro. Aquele momento em que você pegou o pão e tomou o cálice, ele arranca você do pão e do cálice, ele te arranca daquela data, ele te arranca daquele horário e te joga no momento em que Jesus ele gritou Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou no momento que ele gritou tetelestai, ou no momento que ele falou Pai, a ti entrego o meu espírito, porque aquele momento é o momento da eternidade. Ao comer do pão, ao tomar do cálice, você deve ser catapultado, você deve ser arremessado da temporalidade, da mortalidade para aquilo que é imortal. Então a ceia, ela é uma memória, não uma memória que termina, não uma memória limitada, mas é um momento específico que através daqueles elementos pedagógicos deixados por Deus, ele faz com que você seja arremessado na imortalidade. E ele fala, faça isso até que ele venha. Faça isso até que ele venha. Porque quando ele vier, nós faremos isso juntos. E ali será provado. Eu não vos disse que seria para sempre. Eu não vos disse que aquele que comesse do pão e tomasse do cálice gozaria, desfrutaria, participaria de algo imortal, imperecível e atemporal. A ceia é isso. Só que
Com o passar dos anos, o local da ceia tornou-se mais importante do que a ceia. O que é temporal tornou-se mais importante do que é atemporal. Se é cálice, se é copinho, se é pão, se é pedacinho, se é vinho, se é uva, tornou-se mais importante. Se eu me ajoelho, ou se eu tomo em pé, se é deitado ou se é sentado, tornou-se mais importante do que a própria história. Com o passar do tempo, quantas vezes eu tomo, tornou-se mais importante do que a própria história. Com o passar do tempo, a beleza da tua roupa, a beleza do teu cabelo, a data, tornou-se mais importante do que a história. Com o passar do tempo, a mesa tornou-se mais importante do que a história. Como a mesa é preparada, a decência do momento, o pano que cobre a mesa, a beleza do cálice que é colocado sobre a mesa. E tudo que é mortal e perecível tornou-se mais importante do que a própria história. E a história deixou de ser contada para que o dia da ceia tornasse-se importante. Ah, se todos soubessem. Ah, se todos ouvissem. Ah, se todos conhecessem. Ah, se todos sentissem. Chegamos num ponto em que eu respeito tanto os elementos, o pão e o cálice, que eu me ajoelho na frente deles. Que eu reverencio o pão, que eu reverencio o cálice. Mas eu pouco conheço da história. O dia da ceia tornou-se tão importante que eu penso só em mim. Se eu estou bem, se eu não pequei, se eu sou digno, se eu sou merecedor, se eu sou bom o suficiente, se eu sou legal. A história foi esquecida para que eu fosse lembrado. A história eterna foi esquecida para que eu, mortal e passageiro, tivesse que estar digno. Eu esqueci que tomar indignamente é não entender que aquele homem deve ser conhecido. Tomar indignamente é não entender a história daquele homem. Tornar indignamente é desvalorizar a história eterna no momento perecível e passageiro. A ceia não é somente uma ação física, mas é a participação na obra redentora de Cristo. O pão e o cálice são veículos de graça não porque pão é especial ou cálice é especial. Não. Mas é porque eles nos faz lembrar de um momento que rasgou as linhas do tempo para tornar um dia eterno. Porque a passagem pelo Mar Vermelho rasgou a linha do tempo. O grito na cruz. E, sobretudo, quando os discípulos chegaram naquele sepulcro e viram o véu dobrado, aquele momento ficou eternizado. Aquele túmulo vazio é uma história eterna. E é esta história que no momento da ceia deve ser lembrado. A ceia não é sobre pão. A ceia não é sobre suco e a ceia não é sobre vinho. A ceia é sobre uma história. A ceia é sobre uma história. E na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei,
Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso, lembrando de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Se você bebe e não conhece a história, você só bebeu. Se você come e não conhece a história, você só comeu. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anuncias a morte, até que ele venha. Porque você, neste momento, deixou de ser mortal. Os que ceiam, os que participam do corpo e do sangue, deixaram, no instante da vida, no instante temporal, deixaram de ser mortais e tocaram a imortalidade. Espero que tenha ficado claro essa explicação de 48 minutos, sei lá, mais ou menos, na primeira live aqui no perfil da igreja. Eu espero que amanhã, quem estiver conosco, possa se lembrar dessas simples palavras que foram ditas aqui e que você possa entender, de fato, muito mais sobre a história do que sobre os elementos. Amém? Gostaria que vocês comentassem aqui se ficou claro, se os exemplos ficaram lúdicos, se ficou alguma dúvida, e se a explicação ficou fácil de entender. Gostaria de ter um feedback dos irmãos. E muito obrigado. A primeira live aqui nós batemos em algum momento 30 pessoas, num horário tarde. É muita graça. Vamos lá, irmão John, forte demais, maravilhoso, que bênção. Louvado seja Deus. Que bom. Glória a Deus, louvo a Deus por sua vida, pastor. Louvo a Deus pela sua vida, querido irmão Cláudio. Irmãos, essa live ela vai ficar salva. Eu gostaria de fazer um pedido para os irmãos, que a live estando salva, vocês deixassem um comentário na gravação, para que mais pessoas possam acessar essa live. Deixarei gravada, encaminhe essa live para mais pessoas. Encaminhe para mais pessoas e deixe lá seu comentário na gravação. Eu gostaria de deixar aqui gravado que, obviamente, eu não expliquei com profundidade tudo. Eu não expliquei com profundidade e não esgotei todos os capítulos e versículos a respeito do tema. No começo da live eu disse que eu ia trabalhar um pilar central, o foco motriz do que é a ceia. E a ceia, ela tem relação com o tempo e tem relação com a eternidade. Amém? Devia ser pregado isso em todos os púlpitos em dia de ceia. Deveria ser, pelo menos uma vez por ano, ser explicado, sim. Obviamente que a palavra amanhã que vai ser pregada é um outro texto, a aplicação vai ser diferente, até porque a igreja, aqui a CIB, nós estamos no perfil da igreja, ela já ouviu a explicação em detalhes a respeito da ceia, na primeira que nós tivemos, embora nós éramos ali poucos membros na ocasião. Alguém quer perguntar alguma coisa, algum comentário? Se não, nós encerraremos aqui com uma oração. Maravilha, irmãos. Creio que não há perguntas, Então vamos agradecer a Deus juntos aqui mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por aprender um pouquinho da tua palavra, por lembrar dessa história maravilhosa que nos transportou do reino das trevas e nos lançou para o reino do Filho do seu amor. Nós te adoramos porque cremos em Jesus, porque a Ele entregamos as nossas vidas. Nós te glorificamos pela oração que foi feita no início, pela simples e breve explicação a respeito da ceia. Agora são
pouco mais de 11 horas do dia 1º de novembro de 2025. E nós te rogamos a tua bênção, nós te rogamos a tua luz, a tua paz sobre cada irmão e irmã que está presente nessa live. Ó Deus, cuida de cada um de nós, porque nós somos completamente dependentes de Ti. Espírito Santo de Deus, incendeia o nosso coração para falar do Teu Evangelho, para pregar, nos dá ousadia de espírito e coragem para que possamos apresentar as verdades da palavra. Em especial, Senhor, eu quero te pedir, mude o nosso estágio, faça-nos evoluir a sair dos primeiros rudimentos. Quantos ainda estão presos em sentimentos ruins? Ajuda, ó Deus, por misericórdia, a cada um de nós evoluir em espírito, em conhecimento, em verdade e em graça. Agradecidos te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Até a próxima. Prometo voltar a fazer mais live aí pela Alex, aqui pela escola. Não esqueça de deixar o seu comentário na gravação. Deus abençoe.